Boa noite a todos que nos ouvem, que nos assistem aqui pelo canal do YouTube. Boa noite ao meu amigo, companheiro de trabalho, parceiro aqui da OAB, nosso diretor de prerrogativas aqui da OAB da Subseção de Londrina, Giovanei Bandeira. Boa noite ao Pedro Palomo, nosso sempre atuante auxiliar, com quem viabiliza que todos os nossos trabalhos consigam chegar até todos vocês. Essa ideia aqui, desse bate-papo sobre os reflexos da pandemia no direito criminal e também aproveitando a expertise do Bandeira aqui com relação à matéria de prerrogativas, tentado entrar um pouco nesse tema também, os reflexos da pandemia nos instrumentos que são dados à advocacia, o que a gente chama de prerrogativas. É uma ideia de toda uma diretoria capitaneada, a qual faço muito orgulho de fazer parte, pela nossa presidente Vânia Queiroz, a quem eu rendo todas as homenagens, e também preciso ressaltar o trabalho incansável da nossa secretária da diretoria, a doutora Edmília Roque, a quem vem organizando essas lives, que vem nos impulsionando a tentar, de alguma forma, nesse momento de restrição de contato humano, algo novo para nós, acredito que para todos nós, pelo menos para mim, é inimaginável algo que está acontecendo agora nesse momento, e tentar conseguir desviar desses obstáculos e ainda termos algum tipo de relação e de debate, especialmente sobre uma matéria tão cara que é o direito criminal e também as prerrogativas dos advogados que atuam no nosso país. Boa noite, Bandeira. Boa noite especial aos nossos amigos da Confraria do Crime. Se assim não fizer, eu sei que eu ganho uma grande penalidade aqui de Londrina. Amigos criminalistas, amigos advogados, sejam muito bem-vindos a essa live do dia de hoje. Boa noite, Bandeira. Boa noite, meu amigo Mancini. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Eu não tenho o link do YouTube aqui, ainda não sei o número que a gente tem aí de adeptos à nossa singela fala, mas um caloroso boa noite a todos. E como o Mancini já mencionou, uma boa noite aos nossos aguerridos criminalistas de Londrina, todos, inclusive aqueles que compõem a nossa Confraria do Crime. Um grande abraço a todos. O tema hoje é, como eu digo sempre, eu gostaria que fosse mais veiculado, gostaria que fosse mais trabalhado, mas é uma matéria que nem as cadeiras, nem as cadeiras das universidades dão atenção. Então, as prerrogativas, todo mundo que sabe alguma coisa de prerrogativa, via de regra, é um autodidata, porque faculdade nenhuma se preocupa em ensinar isso, e as autoridades, lógico que não de regra, mas algumas autoridades insistem em esconder isso, muito mais do que ensinar, insistem em esconder o que são. Eu adoro, gosto muito desse termo que você põe, de não são prerrogativas, não são favores dados aos advogados, mas são instrumentos de cidadania, instrumentos que a advocacia tem para exercer o direito do cidadão, portanto, instrumentos de cidadania que são dados ao OAB, e a gente tem que fazer disso uma grande espada, uma grande arma contra qualquer vilipêndio que o Estado tenta proporcionar contra o cidadão. Então, prerrogativas é, como a gente sabe, antes de tudo, um instrumento que o cidadão tem para usar em determinadas situações que o Estado quer prevalecer a sua força. Eu gosto muito de acho que foi o Leno Streck que falou uma vez a respeito da diferença de forças. Toda vez que alguém tem uma força menor do que a outra parte em uma litigância, a ela se é dado uma presunção. O exemplo mais claro que a gente tem é o do Código de Defesa do Consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor tem o consumidor por hipossuficiente, porque o prestador de serviço tem toda uma gama de serviços e todo um lastro aí que ele pode utilizar. Então, por isso se dá ao consumidor como hipossuficiente. Na esfera penal não é diferente.
Quem é o hipossuficiente? É o cidadão. Um enredo que se tem aí sobre o direito penal é de que o direito penal, como o próprio nome diz, a função dele principal é aplicar a pena. Não, não é. A função principal do direito penal é de limitar o poder estatal. Porque se não houvesse o direito penal, o Estado agiria como bem quiser. Artigo 1º, artigo 2º, 3º, todos os primeiros artigos do Código Penal não são nada mais do que limitadores do processo penal. Lá do artigo 121 em diante é que a gente vai tratar de pena, mas até ali o que se trata são de limites do Estado quanto ao cidadão. E esses limites do Estado, que são impostos ao Estado em favor do cidadão, é justamente para prevalecer essa hipossuficiência que o cidadão tem frente a todo o poder estatal. E como se faz para instrumentalizar essa hipossuficiência? Através da advocacia. Uma piada muito boa que circula por aí, do gênio, que o gênio oferece ao rapaz que descobre a lâmpada. Você tem direito a 3 desejos. Primeiro desejo, eu quero um mundo sem advogados. Ok, feito. Tá bom, acabou. Não, acabou não, você disse que eu tenho 3 desejos. Me processa. Então, basicamente é isso. O advogado é o instrumento que o cidadão tem para fazer frente às suas razões, para fazer frente com as suas razões ao poder do Estado. E a prerrogativa nada mais é do que a instrumentalidade dessas razões que o cidadão tem. A forma que o advogado tem de agir são, de fato, aliadas, intrinsecamente ligadas às prerrogativas. Então, prerrogativa não é nada mais do que isso, do que um instrumento que se faz para proteger o cidadão da autoridade do Estado ou da desautoridade do Estado quando age em confronto às leis. Se deixar a gente ficar falando aqui de prerrogativa, a gente vai ficar a live inteira aqui falando de prerrogativa, você sabe o quanto que a gente gosta disso aqui, né? Mas eu acho que é bacana a gente aproveitar esse espaço para ressaltar, especialmente para quem está nos ouvindo, e convidar para fazer a leitura lá do artigo 6º, do 7º, do 7º-A e agora do 7B do Estatuto da Advocacia. E eu não consigo, já li algumas vezes, acho que milhares de vezes, ao longo, entrei na faculdade em 1997, você tem toda a razão, não tinha uma cadeira de prerrogativas, ética, o que eu me recordo, eu ainda fiz a prova do OAB, na época ainda que era estadual, que havia diferença entre os estados, as provas e tal, mas eu lembro que caíam 10 questões de ética na prova da OAB, e questões de éticas, muito pouco, dessas 10, eu acho que uma ou duas, alguma coisa entre o artigo 6º, 7º, 7º-A, naquela época não existia nem o 7º-A. E, de fato, quando a gente fala em instrumentos, quando a gente fala em ser advogado, aquilo que a gente conversa nas reuniões de compromissandos, eu vejo a advocacia como um ofício de representação. Nós nada mais somos do que representamos a parte dentro de um processo judicial, que às vezes por uma tragédia de vida, às vezes por um aluguel que não deu certo, às vezes por uma separação de um casamento que não deu certo, nós precisamos dessa representação perante o Estado, que é a representação do juiz. E você me dizer que eu posso conversar com o juiz sem marcar hora, que eu posso ter acesso aos autos, que eu posso adentrar a qualquer estabelecimento público, que eu tenho direito à palavra para esclarecimento em uma audiência, não me parece mero direitos. Não me parece muito menos privilégios. Todos aqueles incisos, especialmente do artigo 7º, mas a hierarquia também que limita o artigo 6º, são instrumentos para que eu possa exercer com honradez esse cargo de representação, que é o que eu falo com aqueles que estão agora adentrando a nossa carreira. Quando uma pessoa vem e assina ou torna uma procuração, ela está dizendo, lute você, bandeira, pelo direito que vai me atingir diretamente. Você é advogado criminal, já consagrado, mas tenho certeza que a gente, né, tem os advogados que nunca perderam uma causa e tal, mas na vida real a gente sabe que não é bem assim. Eu tenho certeza que você já entrou no tribunal
teve uma negativa de liminar e saiu dali e não ficou preso. Exatamente porque aquele direito que você representa não é o seu. E por isso que eu acho tão bonita, e essa é a razão de ser também do artigo 133 da Constituição, em dizer que a advocacia é indispensável à administração da justiça, exatamente por entender como há necessidade da representação desse indivíduo que nunca estudou processo civil, que nunca estudou processo penal, que está inserido nesse contexto, que ele seja representado por alguém que dedica e pelo menos os 5 anos da faculdade e vai continuar estudando por todo o tempo que militar na área da advocacia, isso não tem jeito. Mas entrando agora, de fato, até no assunto que nos trouxe aqui, Bandeira, o que eu queria ver o que você considera são esses avanços ou retrocessos tecnológicos que a pandemia nos trouxe. Na realidade, a gente sabe que já eram realizadas audiências por videoconferência no direito criminal. Eu já havia participado de audiências realizadas por videoconferência, especialmente no oitiva de testemunhas. Só que com uma grande diferença. A testemunha estava no fórum da cidade que ela morava. Muitas vezes, se não na presença do juiz, mas no serventário, no serventuário da justiça. Aonde aquela liturgia, aquele local, aquela mesa sobre um pedestal, traz uma representatividade para o ser humano. E hoje, esses atos buscam se fazer dentro de casa. Sem essa figura, ainda que seja física, do prédio. Aquele prédio, e vou retornar aqui, há poucos dias atrás, no dia 11 de agosto, no aniversário, na comemoração dos Dias do Advogado, nós tivemos um webinar sobre prerrogativas, e a doutora Dora Cavalcante, e junto com o doutor Durso, disseram brilhantemente que é entrar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ali no Palácio da Justiça, na Praça da Sé, aonde inclusive foi o primeiro local que eu entrei, logo que eu adentrei a faculdade, há uma liturgia, traz um reflexo dentro do ser humano, traz uma necessidade da seriedade que é o processo judicial. O processo judicial ele lida com vidas humanas, ainda que não seja na área criminal. A gente sabe que existem problemas gravíssimos que afetam diretamente a vida da pessoa por um problema de penhora equivocada, de bem, aquele bem da vida, por dívidas no direito do consumidor. A gente tem o super endividamento do consumidor, que o Brasil, com a professora Cláudia, luta tanto desde 2014, se eu não me engano, para a aprovação da PL 385, que é a adequação do Código de Defesa do Consumidor ao nosso tempo agora, aproveitando o gancho que você deixou aqui, mano. Então, eu queria entender o que você sente nessa questão que eu tenho dito, eu não sei ainda se é o melhor termo, mas a gente está confundindo um pouco. Temporalidade com presencialidade. A nossa conversa aqui está no mesmo tempo. Nós estamos em sintonia temporal. Só que nós não estamos presencialmente. E isso faz diferença. Pelo menos ao meu ver. Nós somos seres humanos ainda apegados a alguns instintos que a máquina não vai nos trazer. E eu queria saber as suas impressões e o que você tem a nos dizer sobre isso. Eu começo com a questão mais simples de tudo isso. Como me incomoda quando eu me encontro com um amigo ou com um conhecido, e aí eu faço assim, ele faz assim. Isso aqui... Mas, assim, não há o que se fazer, são regras que foram impostas e aí fica o escrutínio de cada um, obedecê-las ou não. Mas, via de regra, a gente tem que fazer assim para o amigo e dar as costas da mão, ao invés de fazer um cumprimento, um abraço caloroso. Então, isso faz falta e essa liturgia, para mim, ela é indispensável. Se você olhar aqui, eu tenho aqui atrás de mim a minha beca. Então, eu já deixei ela ali propositadamente, porque muito embora eu não esteja vestindo ela, mas ela está aqui junto comigo. E ela sempre traz, em qualquer reunião, em qualquer audiência, nas sustentações, eu procuro usá-la. Então, eu acho que essa liturgia é indispensável. Alguns têm aí as suas liberdades ou as suas liberalidades, por assim dizer, de fazer sustentação oral na rede ou fazer sustentação oral no carro. Eu, particularmente, sou contra. Eu acho que isso é uma questão que não se pode tergiversar.
E isso eu trago porque eu exijo esse mesmo respeito das autoridades que estão do outro lado da Câmara. Eu não vou querer fazer uma sustentação oral onde o procurador da República dorme, como já aconteceu. Se eu estou ali sustentando, por favor, Excelência, põe um despertador a cada 2 minutos aí e tente evitar o sono. Mas não vou concordar com isso. E isso, para mim, tem atrelado também ao que eu disse antes. Essa liturgia, a bem da verdade, ela faz parte de uma formalidade. E essa formalidade mais uma vez eu repito, é na forma que se limita o Estado, é da forma que se limita o poder estatal. Todos dizem, por que tem lá, por exemplo, o artigo, me fugiu, acho que é 226 agora, que fala sobre reconhecimento de pessoas. Lá tem elencado como deve ser feito o reconhecimento de pessoas. E aí, por que tem aquilo ali? É à toa? É uma norma que foi criada somente para encher linguiça? Não. É porque ela é uma forma para se garantir como você vai agir para, eventualmente, limitar o poder estatal frente ao indivíduo. Então, essa liturgia, a bem da verdade, ela faz parte da forma, a forma que, ao fim e ao cabo, acaba protegendo o cidadão. Então, eu acho absolutamente indispensável, eu penso que não se pode abrir mão disso, e eu espero que essa questão virtual que a gente vive hoje, eu espero que ela seja um step, que a questão presencial seja a regra e nas exceções que se faça, então, a questão virtual. Eu tive agora, nessa semana, um exemplo aqui no meu escritório. Eu tinha um processo de Rolândia, então eu ia fazer virtualmente do meu escritório, mas as testemunhas eram todas do estado de São Paulo. E para não trazer todas as testemunhas a Londrina, preferi eu ir até São Paulo. Então ficou eu com as testemunhas, lógico que guardada a incomunicabilidade entre elas, mas eu usei até, quero aqui deixar de público o meu agradecimento ao presidente da OAB de Salto, que disponibilizou a sala da OAB lá para que eu fizesse isso, e isso foi feito através do contato o Alexandre Augusto me deu contato, então quero agradecer aqui, deixar de público agradecido tanto ao Alexandre Augusto como ao presidente da OAB de Salto, que disponibilizou isso, e o sistema OAB nesse sentido é muito profícuo, ajuda bastante a advocacia. Então, eu fiz uma audiência presencial virtual. Presencial com o meu cliente, com o réu, e com as testemunhas ali no mesmo momento, e à distância, juiz e promotor e serventuário. Eu confesso que eu me senti muito, mas infinitamente, muito mais à vontade, tendo ali as testemunhas ao meu lado, eu podendo olhar no olho deles e fazer as perguntas e ali receber a resposta e saber se era verdade ou não, e sentir isso, mas muito mais à vontade do que um ambiente virtual. Então, o ambiente virtual, de fato, é válido, não há como se contestar isso, mas o presencial, para mim, é essencial. E aí eu trago uma outra vertente dessa questão, de ser virtual ou presencial. Trago aqui homenagens também ao nosso diretor de prerrogativas da seccional, Alexandre Salomão, quando, por obra dele, lógico que assessorado por inúmeras outras pessoas, mas encabeçada por ele, de trazer o parlatório virtual. O parlatório virtual é uma ferramenta espetacular, espetacular. Quando começaram a falar de parlatório virtual, a primeira impressão que eu tive, eu falei, isso não vai dar certo. Isso é besteira, isso não vai funcionar. E aí eu me lembro quando eu tinha um Uno que eu achava que era muito bom. Então, você só descobre que o Uno não é muito bom quando você tem... Não que o Uno seja ruim, eu acho até um carro razoável. Mas quando você tem um outro carro de um patamar infinitamente melhor, aí você descobre que aquilo poderia ser melhor. Então, o parlatório virtual, na grande maioria das vezes, pelo menos eu reputo na minha advocacia, experiência pessoal minha, na grande maioria das vezes o parlatório virtual é muito melhor do que uma ida à cadeia. Todos sabem aqui que quando se vai na cadeia, eu vou na cadeia de manhã, então tá bom, então reserva a manhã inteira porque você vai na cadeia. Se vai à tarde, reserva a tarde inteira porque você vai na cadeia. Via de regra, demora.
E no parlatório virtual você consegue resolver uma questão que às vezes é um trato rápido ali com o cliente, e o parlatório virtual é destinado justamente a isso, ao trato rápido com o cliente. Você levaria a manhã inteira ou a tarde inteira, e no parlatório virtual você está ali trabalhando, dá um intervalo na sua petição, abre o link, atende o seu cliente e em 5 minutos, que é o tempo que demoraria a sua conversa, 5, 10 minutos está resolvida a questão. Se você fosse a cadeia, seria 3, 4 horas. Então, o parlatório virtual, e aqui eu rendo minhas homenagens ao Salomão, porque para mim foi algo espetacular. Mas, e esse mas é muito importante, é algo absolutamente subsidiário, algo absolutamente alternativo. A maioria das vezes o advogado precisa, o parlatório virtual resolve, mas quando o parlatório virtual não resolve, o atendimento presencial é obrigatório. Eu tive oportunidades agora durante a pandemia, em algumas vezes, que me foi oferecido o parlatório virtual e eu simplesmente recusei, eu não posso. Eu preciso atender o cliente presencialmente. E eu acho que o advogado tem que saber isso, moldar essas questões. Quando é a conveniência do virtual e quando é a obrigatoriedade do presencial. E o presencial é insubstituível. Algumas questões simplesmente não se dá para tratar em ambiente virtual. Eu acredito até que você vai tratar disso, mas questão clara que a gente tem a respeito disso é o tribunal do júri. Para mim é uma excrescência, um absurdo. Eu ia usar uma analogia aqui, mas eu acho que tem menores assistindo, então não convém. Mas o tribunal do júri virtual é algo absolutamente impensável. Não se tem como fazer isso, eu não vejo isso nem no futuro próximo. Talvez quando criarem aí os hologramas, que todos estão ali presencialmente, mas virtualmente, de repente, aí poderia se fazer um tribunal do júri. Mas eu não vejo possibilidade disso ser implementado em um futuro tão próximo. O tribunal do júri é muito pele, é muito sentimento, tanto que, por vezes, a gente tem situações que no direito seriam facilmente resolvíveis, mas por essa excrescência, outra também que eu também julgo, o Felipe Anabuco gosta desse termo e eu adoro, que é um órfão constitucional, o indúbio pro società. Então, por conta do indúbio pro società, se manda ao júri. Então, o juiz, na dúvida, manda para o júri. No júri, quem vai resolver são pessoas, via de regra, leigas. E aí, como você convence alguém leigo sobre uma matéria que é intrinsecamente jurídica e emocional de uma forma virtual? Vejo isso como algo absolutamente impossível. Não reputo como nada válido um tribunal do júri virtual. A minha impressão é muito próxima da sua em todos os quesitos que você falou. Começando pelo final do júri, o júri, aliás, que é onde eu mais gosto e me sinto à vontade de atuar. Já tive o prazer de conversar bastante, tem até um curso aqui em Londrina, a gente foi para Maringá e algumas outras cidades com o Adriano Bretas, que é um grande tribuno, o outro advogado criminalista que é de Cascavel e hoje está em Londrina, que está em Curitiba, e um grande amigo, e tem um artigo dele e do professor Durso também, criticando essa possibilidade do júri, que para mim ela é totalmente irreal. Irreal, e vou te dizer, eu tenho minhas reservas dessa questão da testemunha, porque é muito interessante a testemunha ali passar essa verdade ao juiz, ao judicante, a quem é o destinatário final mesmo da prova. Uma mexida de cabelo, um jeito de sentar, uma entonação de voz faz a diferença que às vezes na tela, às vezes não, na grande maioria das telas, na tela você não vai perceber. A leitura corporal ela é importante, principalmente na prova testemunhal e na autodefesa do interrogatório. Então, eu vejo, sinceramente, e concordo aí plenamente com o que você disse, que nas conversas bilaterais, ou até entre 3 pessoas, eu acho que esse sistema virtual do Zoom, ou de qualquer Westex, ou qualquer sistema, ele tem funcionado bacana. Eu tenho, de fato, conversado com os desembargadores por esse sistema, conversado com os juízes para esse sistema, mas eu e o desembargador. Não tenho um monte de outras situações. E eu confesso que eu estou muito apreensivo, por exemplo, nessa quinta-feira, agora, dia 27,
Eu vou participar de um julgamento desse por videoconferência, num processo que eu tenho 4 ou 5 réus em sessão, todos ali cadastrados para sustentar, mas o Ministério Público provavelmente vai sustentar. Como que nós vamos conseguir esclarecer talvez alguma questão de ordem? Eu não consigo imaginar quantas, mais os 3 julgadores que fazem parte do quórum. Debates que acontecem na sessão de julgamento, eu gosto de citar aqui o que acontece na primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, onde se há um verdadeiro debate. Você vai ali e fica sentado assistindo, realmente todos os magistrados ali adentram a fundo as provas. Uhum. Isso, eu acredito que no sistema virtual se perde. Se perde, porque você tem uma outra tela, você acaba vendo outra coisa. Se no próprio presencial a atenção é algo muito difícil de se prender, então eu tenho muita reserva com relação a audiências, a produção de provas. Eu acredito que, como eu disse, uma conversa, foi impetrado um habeas corpus, preciso levar um memorial para o desembargador. Eu acredito que essa conversa pode ser aqui pelo computador, não vai ter tanto prejuízo. Não é o que acontece numa sessão, onde eu vou julgar o mérito de um habeas corpus. Aonde a entonação da voz, as expressões, o olho no olho faz a diferença. Nós, como seres humanos, precisamos muito disso. E, nesse sentido, eu queria esticar para você agora, voltando às questões da prerrogativa que você já entrou, se você vê efetiva interferência agora com esses instrumentos prejudiciais à advocacia. Eu, sinceramente, te adianto que não tenho visto muitas questões de prerrogativas que tenham havido violações em decorrência de desculpas por causa da tecnologia. Pelo contrário, no Tribunal de Justiça aqui do Paraná, agora nós temos disponibilizado o telefone celular do serventuário. Eu consegui marcar, e eu marquei até por uma questão também, marquei horário, por uma questão cômoda para mim, também por precisar enviar link, mas amanhã, o julgamento é na quinta, eu consegui marcar com todos os desembargadores com uma facilidade tremenda, enviando o memorial por WhatsApp para o assessor, e por e-mail, para ter segurança. Às vezes vai para o spam, vai para o WhatsApp. Então, esses instrumentos da advocacia, que são o quê? Acesso aos autos, contato com o juiz, eu não vejo com grande dificuldade. O que eu vejo um grande problema é exatamente com aquilo que você falou, que não sou eu o destinatário do processo penal, eu sou o representante a quem ele se destina, que é o cidadão. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu vejo também alguns outros tribunais do país, vou citar aqui o Tribunal de São Paulo, que vem querendo agir com uma pressa que a gente está perdendo exatamente formalismo, o princípio da legalidade do ato público, ele é garantia. Garantia exatamente do que? O ato público não pode fazer o que ele quer, ele só pode fazer aquilo que está na lei. É importante a gente sempre levar, para mim, que é o primeiro dos princípios do ordenamento jurídico, que é o princípio da legalidade. Eu, enquanto cidadão, José Carlos Bossini, posso fazer o que eu quiser, desde que isso não esteja contido no Código Penal. O juiz, o promotor, o prefeito, o presidente, o governador, só pode fazer, enquanto exercício do ato público, aquilo previsto em lei. Porque o ato público tem que ser previsível, tem que ser conhecido. E eu não posso pular etapas. Porque eu tenho para mim que o nosso ordenamento jurídico é muito rico. E a nossa Constituição, não à toa, é chamada de Constituição cidadã. E os passos que a gente tem do processo penal são maravilhosos. Eu vejo ainda avanços, como, por exemplo, o inciso 21 agora do artigo 7º, que foi inserido na lei há 2, 3 anos, 2017, se eu não me engano, que traz a possibilidade do que a gente começou a chamar agora de investigação defensiva. E eu tenho tido contato com esse pessoal e acredito que os instrumentos da tecnologia têm nos auxiliado. Agora, eu vejo como inadmissível, e inadmissível enquanto cidadão e não advogado, eu ser julgado por um tribunal do júri, onde a única possibilidade da decisão não ser fundamentada. Eu posso absolver por raiva, como eu posso condenar por ódio, e sem dizer o porquê. E dizer que, olha, você teve sua hora e meia para falar, ainda que você estivesse na sua casa, na praia, na rede ou no carro.
Aliás, no carro eu acho que até infração de trânsito. Pelo menos quando eu pego o celular, eu levo uma infração, eu levo multa. Eu não sei se ela parou ali, não sei o que aconteceu, mas enfim. E até concordo com você, é um absurdo na rede. Por quê? Porque a gente não está falando do nosso direito, não é a nossa vida, não é a nossa liberdade, não é o meu patrimônio. É daquele cara que veio assinar uma procuração para falar, lute você pelo que me pertence. Então, eu acho que a gente tem que ter essa seriedade. Eu acho que, ainda que tenha dispensa das tais vestes talares, eu acho que o advogado é legal usá-las. Inadmissível que venha alguém do Poder Judiciário querer regular e analisar determinada infração ética de advogado. Essa é a grande função do AB, a que distingue. É ela quem pode e tem a legitimidade para punir aqueles seus associados. Então, eu não posso, se o advogado, se o judiciário se considera algum equívoco, ele envia um ofício para o AB e jamais constranger o colega naquele momento. Mas deve-se ter também uma grande atenção, especialmente na advocacia criminal, que aqui a gente não está falando exclusivamente de patrimônio, fiança, essa cesta básica. Aqui a gente está falando que eu brinco do hotel do Mickey. Chão duro, liberdade. A gente não pode tratar um julgamento de um habeas corpus deitado numa rede. Eu, pelo menos, não consigo. Estou quase levantando aqui para conversar com você. Então, essas ponderações eu acredito e ver o que você considera dos avanços. E nesse caso de prerrogativas, eu vejo como avanço. Concordo plenamente com você, que o parlatório virtual é fantástico. Infelizmente, precisei, nesse tempo de pandemia, entrar num presídio, num centro de detenção provisória, lá em São Paulo, que era o único que não tinha o sistema do parlatório virtual. Então, além do deslocamento, além de tudo, me vi ali exposto à Covid. Graças a Deus, pelo menos até agora, não senti nenhum sintoma. E acho que não há prejuízo, ainda mais com o avanço da tecnologia, que vai nos garantir. O que hoje não é garantido, por exemplo, em alguns presídios federais, que é o sigilo da nossa comunicação. Ainda pode ter alguns receios. Agora, com esta ressalva, não. Com esse lembrete que não pode permear. Esta é uma ferramenta que vem para agregar, que ela pode ou não ser utilizada pelo advogado. Agora, imagine que eu tenho um plenário do júri daqui semana que vem, meu cliente preso. Eu vou fazer uma entrevista com ele para prepará-lo, para explicar. Tudo é aquilo, que tem quase 80 artigos do Código de Processo Penal. Está certo que o plenário é bem menor. Mas, virtualmente, eu não vou. Aí eu preciso ir lá, conversar com ele, às vezes levar até o computador, passar o vídeo do último depoimento dele, das testemunhas, para que se possa preparar. Então, eu acho que o grande termômetro que deve ser feito é do próprio causídico. Houve elementos na suficiência daqueles instrumentos que são dados, ou então precisa. E, de fato, a ordem tem que estar de prontidão para ajudá-lo a demonstrar que esses instrumentos violam aqueles que o artigo 6º, 7º, 7º-A determinam. E se é assim, por sermos até indispensáveis à administração da justiça, o ato não pode acontecer, e se acontecer, nulo de pleno direito. Eu não sei quais são suas considerações sobre isso, Bandeira. Eu penso que, no que você disse, quem define a conveniência ou não é o advogado. O advogado que vai ver se isso é conveniente. Por vezes, você tem que falar com o seu cliente e você precisa demonstrar qual a razão do interrogatório ser o último ato. É porque o réu, quando vai ser interrogado, ele precisa ter ciência de tudo, de tudo. Eu digo que a defesa, ela não deve ser ampla, ela deve ser plena. Então, o réu é interrogado por último justamente para ter ciência de tudo. E, às vezes, por meio virtual, você não consegue fazer isso. Via de regra, você não vai conseguir fazer isso. Você tem que levar o processo, levar um notebook, mostrar os depoimentos, mostrar tudo que foi cotejado, o que ele tem para dizer sobre cada um daqueles pontos de prova, e isso virtualmente, de fato, é impossível. Então, convém, o advogado é o senhor da prova, ele é o senhor da matéria defensiva que ele vai trazer. Então, se ele vai tratar isso virtualmente ou presencialmente, quem tem que decidir é o advogado. O que a gente não pode permitir jamais é que a autoridade policial ou a autoridade carcerária defina se o advogado vai atender desta ou daquela maneira. Isso tem que ficar ao escrutínio exclusivo do advogado. É o advogado que faz esse filtro.
E, via de regra, como eu disse, eu repito, via de regra, o atendimento virtual tem sido muito, muito favorável. Via de regra, sim, mas em alguns casos é impossível que se passe dessa forma e o advogado vai ter que se dirigir ao presídio e não vai poder se cercear nesse direito. Eu tive a oportunidade aqui de atender alguns advogados na nossa prerrogativa, enquanto plantão, ou às vezes no meu telefone pessoal, se queixando de que não teve acesso porque teria que ir pelo parlatório e tal, e aí discutindo com a autoridade ali, ela acaba por entender que, de fato, se o advogado elegeu a forma presencial como meio de atendimento, é essa forma que deve prevalecer. E, se a autoridade se recusar a isso, ela vai ter que responder por esses atos, porque isso é absolutamente ilegal. Temos aí inúmeros instrumentos que a OAB disponibiliza para o advogado utilizar, em caso de violações prerrogativas desse tipo. Pegando esse gancho, se você me permite, e fugindo até um pouco do nosso tema aqui de pandemia, mas queria aproveitar e perguntar para você até o que você tem a nos dizer sobre a promulgação e agora a vigência da Lei de Abuso de Autoridades, e especificadamente com a criminalização agora da violação das prerrogativas e o próprio processo penal decorrente desse ato. A lei de abuso de autoridade, ela, para mim, o resumo dela, o resumo da lei, principalmente no que toca às violações de prerrogativa, ela se resume na essência do que é o direito penal material, o bem jurídico. Então, por que se criou essa lei? Se criou essa lei porque há um bem jurídico que merece a atenção da esfera penal. Um bem jurídico que a gente já disse aqui no começo e agora eu volto a repetir. Não é um favor, não é um privilégio ao advogado, não é fugiu a palavra agora, mas, sei lá, um favor que se faz. Um voluntarismo. Um voluntarismo que se faz. Hoje eu estou afim, amanhã eu não estou, hoje eu estou, agora eu não estou. Não é isso. É uma lei. A gente sabe que o direito penal é a última ratio. É a última esfera de proteção que a gente entrega a um bem jurídico é o direito penal. Então, modulando-se os bens jurídicos, esse merece proteção de tal forma. Então, estabelecido que um bem jurídico é de crucial importância, ali a gente entrega a esse bem jurídico a proteção do direito penal. E aí, isso para mim é um reflexo tardio até, isso deveria ter acontecido antes, porque as prerrogativas é um bem jurídico absoluto, um bem jurídico primeiro, de suma importância que há muito tempo deveria ser já ser alvo das prerrogativas. Até era. Na lei anterior, eu já tive caso aqui, particular meu, de promover representação criminal contra a autoridade porque não me deixou entrevistar com o meu cliente. Ela respondeu por abuso de autoridade. A lei anterior já previa isso quando dizia que eu não podia efetuar ato de ofício da minha profissão quando uma autoridade me proíbe disso, isso é um abuso de autoridade. Então, havia uma proteção ali, e essa proteção agora foi ampliada com a lei nova. Muito embora eu acho que em alguns casos, eu acho que ela foi dificultada um pouco mais. Na lei anterior, às vezes era até mais fácil. Mas o cerne da lei, como deve ser qualquer lei penal, é o bem jurídico. Então, considerando a estatura das prerrogativas, a estatura que é esse bem jurídico, então, a partir daí, vamos, então, velar por isso em matéria penal. O direito penal vai cuidar disso porque é um bem jurídico de suma importância. Então, quando se discute, mas fizeram besteira em se positivar essa questão, em trazer isso para a esfera penal, de jeito nenhum. Não houve besteira alguma, na verdade, houve um avanço muito grande. Por quê? O bem jurídico é muito valoroso. E qual é esse bem jurídico? Não é um favor que se faz para o advogado. O bem jurídico é o exercício da cidadania pelo cidadão. Quando ele procura um advogado para fazer valer os seus direitos frente à lei, via de regra, frente à lei, frente ao Estado, frente ao poder do Estado. Então, prerrogativa é um bem jurídico caro e merece sim uma proteção penal. Eu me preocupo um pouco com a lei, eu já tinha comentado com você, porque para mim aqui deveria ser uma ação civil, uma ação penal privada. O artigo 3º dela traz a condição de ação penal pública incondicionada,
e traz na sequência a possibilidade da ação privada subsidiária da pública. Eu confesso que eu jamais vi, até hoje, alguma queixa, até porque logo depois há a possibilidade do Ministério Público vir adentrar a ação, fazer o aditamento da inicial e, a partir dali, continuar no polo ativo da ação. E, para mim, ali, o violado, a vítima, deveria figurar no polo ativo da ação, não meramente como assistente de acusação, mas como autor, assim como a gente tem nos outros casos de ação penal privada. Mas, de fato, eu vejo como um avanço social. No país, a gente precisa de leis que digam o óbvio. E eu acredito que eu estou parafraseando aqui o professor Durso, que já disse isso alguma vez, eu não me recordo aonde que eu assisti. Se você for pegar para analisar o que a gente tanto fala do tal inciso 21 do artigo 7º, que disponibiliza que o advogado dê assistência ao investigado em todo o curso da ação da investigação criminal, inclusive fazendo a sugestão de quesitos e razões, isso já existia anteriormente. Isso não é uma novidade. Só que a gente precisa cada vez mais dizer o óbvio. E é claro que você vai pensar as críticas que essa lei recebe, de que, olha, o direito penal não pode resolver tudo, ele é extrema ratio. De fato, a gente vem presenciando, pelo menos nos últimos 30 anos, 32 anos de vigência da nossa Constituição, e 28, aí eu vou ter que fazer um cálculo, do Estatuto da Advocacia, diariamente nós presenciamos violações gravíssimas de prerrogativas. Violações gravíssimas que se configuram, na verdade, o que elas se materializam? Pessoas que são presas e têm dificuldade de saber as razões da prisão. Porque o advogado precisa de acesso, e aí precisa pedir para habilitar, e aí demora. E eu tenho certeza que 1 hora no cárcere é muito tempo, especialmente quando você não sabe o fundamento que te levou àquela situação. Não é de graça que a Constituição determina que as decisões judiciais sejam fundamentadas. Não é só para amparar recurso do advogado, para que ele possa recorrer. É para conferir legitimidade do ato público. Legitimidade do ato público, o processo penal busca o tempo inteiro. É naquele caso, trazendo para um português um pouco mais coloquial, é naquele caso que fala, meu amigo, você pode se defender, trouxe suas razões, tentou fugir da prova, mas está aqui. A mais B, provado. Você sai enquanto cidadão triste porque uma pessoa morreu, um bem foi furtado, seja lá o que aconteceu. Mas pelo menos com a sua consciência tranquila, é isso que eu falo tanto no plenário. O plenário do júri é um lugar, por exemplo, que eu jamais vejo vencedores, independente do resultado do julgamento. Afinal, ou uma pessoa morreu ou quase morreu, houve uma tentativa para chegarmos naquele local. E é imprescindível que a gente tenha todos os caminhos legítimos a conferir palavra para esse cara que a gente está acusando, para que possa o Estado que somos todos nós. É muito fácil a gente chegar e falar, o governo não faz nada, o juiz não faz. Eles são todos nós, eles nos representam, se materializa na pessoa deles. Mas eles são nós, se é possível dizer isso. Sim. E a essas ações, nós temos que sentir, olha, eu agiria assim também. De fato, nesse caso, infelizmente, parece que não há provas suficientes. Eu não posso, enquanto Estado, cometer um crime mais grave que um cidadão possa cometer. É a velha história. Melhor absolver 100 culpados do que condenar um inocente. O crime que o Estado impõe ao cidadão, ele é muito severo. Então, eu vejo que, finalizando já, eu acho que a gente está até se prolongando um pouco, eu vejo que a gente tem aqui um momento, e aproveitando aqui minha última fala, já para saudar nosso presidente da OAB seccional, Cássio Lisandro Teles, e também saudar o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Alberto Xisto, ao qual, ao menos o que eu consigo acompanhar, vem travando uma comunicação quase que diária com a advocacia, com o Ministério Público, com a Defensoria. E sob esse debate que se acha consenso para chegar a alguma possibilidade. Não se é possível fazer como o CNJ tentou, impondo a realização de tribunal de júri, sem um debate. Há que se conversar com todos os players do processo judicial, não só o penal. Então, vejo, de fato, pelo trabalho árduo do nosso presidente Cássio,
da nossa presidente Vânia aqui, que também tem uma ótima e direta comunicação com o diretor do fórum, o doutor Luiz Valério. Um momento de nos unirmos, independente dos nossos objetivos dentro de determinado processo. Nos unirmos enquanto operadores do direito. Gosto de brincar falando, olha, infelizmente acho que não sei fazer outra coisa. Queria muito saber jogar futebol, me disseram hoje, até achei engraçado, falaram, pô, jogar futebol também dá muito trabalho, ser atleta, tem que correr pra caramba, não pode comer, ir pra balada é difícil, vamos ser youtuber que é mais fácil. Mas eu não consigo fazer isso. Então, enquanto operadores do direito, eu acho que essa é mais uma oportunidade que a gente tem para experimentar alguns instrumentos da tecnologia, para que possa estreitar a comunicação, ótimo. Trazer celeridade ao processo, perfeito. Mas sem jamais esquecer que por trás dos atos processuais existem seres humanos. Esses seres humanos que sentem o fato, visão, que têm os sentidos. Esses sentidos que tocam pela presencialidade e que uma tela de computador e que possa acalentar um pouco o nosso coração, matando a saudade do meu amigo Bandeira, de fato não supre a necessidade da figura humana. Eram essas considerações, vou abrir para você fazer suas considerações finais, Bandeira. Já mais uma vez aqui agradecendo ao Pedro e a toda a equipe da OAB Londrina, que são incansáveis nesse trabalho que vem fazendo, especialmente nesse momento difícil da nossa sociedade. A toda a nossa diretoria, a nossa presidente Vânia, ao nosso vice-presidente Mário Xavier, ao homem do direito do dinheiro aqui em Londrina, ao Fabiano Nakamoto, e a minha amiga, a Edmília Ock, e todos os advogados de Londrina e quem nos estão assistindo. Uma ótima noite a todos vocês. Bandeira, contigo. Olha, quando me perguntam, eu já disse isso algumas vezes, mas quando me perguntam que você é diretor da OAB, é diretor de prerrogativa? Não, eu estou diretor, mas o que eu sou mesmo é advogado criminalista. E enquanto advogado criminalista, o que eu penso, trazendo aqui para um exemplo prático que sempre me sucede, quando eu vou ao tribunal, faço uma sustentação oral e tento chamar a atenção dos desembargadores, exponho aquilo, tento fazer da melhor forma possível, muito embora não seja tão eloquente, mas tento trazer a atenção deles e aí, ao final do julgamento, ele olha para o papel, olha para a ponta da caneta e acompanha o relator. Acompanha o relator. Isso, se esse voto me é favorável ou desfavorável, para mim pouco importa. Isso me deixa muito triste, porque o que me traz a tristeza não é o resultado em si, mas a ausência do debate para se chegar a esse resultado. Por vezes a tese que eu vou expor, ela é correta para mim, mas pode ser incorreta para outros. E aí o outro, ele silenciar a sua insurgência contra a minha tese, isso já me deixa triste. Eu não quero ter razão. Eu prefiro ser feliz. Essa questão de ter razão, para mim, às vezes me causa desconforto. Então, eu prefiro que eu tenha um debate sobre a minha ideia do que a ausência do debate, ainda que a minha ideia prevaleça. E o meu medo é que nesse ambiente virtual isso se perca um pouco. E eu espero que não. Estamos agora no começo desse ambiente, né? Estamos vivendo agora a primavera disso que tudo se sucede a partir dessa pandemia. Mas eu espero calorosamente que esse ambiente virtual seja algo absolutamente subsidiário e que o ambiente presencial prevaleça sempre por amor ao debate de ideias, independente se essas ideias contrapõem ou se somam às minhas, mas o debate de ideias é essencial e eu acho que ele é muito mais profícuo quando feito presencialmente, que o digo o Bar do Paulista, onde eu tenho ali inúmeras discussões filosóficas a respeito de tudo isso, e via de regra acompanhado de uma boa brama. Mas eu penso, então, que esse ambiente virtual deve ser algo passageiro, embora seja algo passageiro que eu digo, não vai se prevalecer como a forma única de comunicação, como era antes, que seja uma forma subsidiária, por vezes muito valorosa, mas que o ambiente presencial seja a regra. E nessas considerações,
eu também não posso deixar de me eximir e trazer aqui o meu respeito e os meus cumprimentos aos nossos diretores, a Edmeire, Mário, o dono do dinheiro, Nakamoto, nossa presidente Vânia, meu amigo Mancini, e também aos nossos diretores da seccional, que têm proporcionado inúmeras vitórias, grandes vitórias aqui, e eu não posso deixar de elencar, a verdade estava até me esquecendo, tive uma reunião hoje com o Peixoto, coordenador regional do DEPEN, que já me garantiu a existência de um parlatório na cadeia de Cambé, que é tão reivindicado há muito tempo. Lembrando que o de Biporã, a própria OAB subsidiou isso, e agora temos o parlatório em Biporã, e agora em Cambé eu tenho uma promessa, hoje de manhã tive uma reunião com o Peixoto, onde ele me garantiu a existência desse parlatório, que já está sendo moldado lá, e também a possibilidade de uma sala para que os advogados possam ali utilizar também. Então, com essas considerações e rendendo os meus cumprimentos, os meus louvores aqui à diretoria, que tem, principalmente a Edmeire, que tem feito aqui, providenciado essas lives, que eu acho que são muito úteis, enfim, a divulgação disso, do trabalho que a gente tem feito, e você sabe que não é pouco, muito embora às vezes não pareça tanto, porque nós somos doadores e não propagandistas. Quem faz uma doação e faz propaganda, ele é só um marqueteiro, ele não é um dadivoso. E nós aqui estamos para nos doar, para fazer, independente se alguém está vendo ou não. Vamos aqui sempre fazer, e sempre que os nossos advogados, sempre que os jurisdicionados de Londrina precisarem da gente, por favor, contem conosco, estamos à disposição, tanto eu como Mancini, como todos os outros que eu relatei aqui. E um abraço especial ao Pedro, que tem possibilitado aí, feito a nossa gerência material para que a gente possa aqui estar nessa live. Então, um grande abraço a todos, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Um Tudo abraço. bom. Obrigado, Pedro.